quero cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sinto feliz, fico contente por estar aqui mais uma vez para ministrar essa palavra. Para mim é gratificante isso, porque eu tenho me esforçado o máximo para trazer o melhor conforto, o melhor consolo, a edificação para a igreja de Deus, a igreja que caminha para encontrar com Cristo. Irmãos, nessa noite nós vamos ministrar sobre a vontade de Deus. Primeiramente, nós precisamos entender o que é a vontade, não é isso? O que é a vontade? Talvez o dicionário pode discorrer conteúdos maiores, mais fáceis de entender, mas uma das coisas que eu pude entender no dicionário, que vontade é a faculdade de querer fazer ou não fazer as coisas. Mas o que é realmente vontade? É querer, não é isso? Então aqui nós vamos aprender nessa carta de João. Ele foi um discípulo do Senhor, caminhou com Cristo, não é isso? Muitos dos seguidores de Cristo caminharam, enfrentaram o grande desafio, mas permaneceram com Cristo. Hoje, Pedro, João, Tiago, Maria e outras mulheres de Deus como Débora, Ruth, Esther, homens de Deus como Davi, eles aguardam em silêncio na sepultura a vinda de Cristo, porque permaneceram até o fim da sua jornada nessa terra, por galardoador das promessas de Deus. Então nós vamos aprender hoje sobre a vontade de Deus. Já sabemos que o nosso Deus, um dia, ele teve vontade. Deus tem vontade. Deus tem vontade, ele tem o querer dele. Ele achou por bem de criar os céus, os astros, o globo terrestre, não é isso? Criar a natureza, os riachos, o sol, a lua, as estrelas. Ele teve essa vontade, foi a vontade de Deus. Ele teve a vontade, irmão, de querer fazer nós, o homem, construir o homem, fazer o homem. E ele, nessa vontade dele, ele também deu livre-arbítrio para o homem. Até mesmo se a gente encontrar lá em Josué, a gente vê lá que a Bíblia fala assim: escolhei hoje a quem se vai, se a Deus ou se é o Deus dos amoreus. Então ali, a vontade de Deus é que nós servimos a Ele. Glória a Jesus. A vontade de Deus é que nós estamos ao seu lado, sempre debaixo das suas asas. Até mesmo nós observamos Davi. Eu gosto muito da história de Davi, irmãos. Davi, ele é um homem que marca muito a história. Foi um homem realmente que, diante de tantos reinos que ele venceu, diante de tantas guerras, a vontade de Deus foi proteger Davi pela sinceridade que ele tinha, pelo temor, pela confiança que ele tinha em Deus. Viveu velhinho, farto de dia, não é isso? Nós vemos Abraão. A vontade de Deus foi que Abraão, a Bíblia fala lá, os irmãos vê lá em Gênesis, a Bíblia que Abraão foi farto de dia. Coisa boa, irmãos. Farto de
Essa carta ela nos desperta que nós temos alguém que ele está do nosso lado, ele trabalha em nosso favor. A Bíblia diz que Deus não se canse nem se fadigue. Se for possível, ele entra no fogo. Se for possível, ele abre o mar para nós, como abriu o mar vermelho. Se for possível, ele manda maná dos céus. Se for possível, ele aumenta a nossa força, o nosso vigor, a nossa canseira. Ele nos dá ânimo, ele nos fortalece. E aqui nós encontramos nessa carta, olha, primo, até a gente, os irmãos aqui, né? Nós temos muitos aqui, estudamos aí. Eu mesmo passei por esse processo uns 3 anos em seguida, sobre os pronomes demonstrativos, pronomes possessivos. E aqui a gente observa nessa carta que tem um pronome aqui, um pronome que demonstra que ele fala assim, ó, e esta é a confiança. Ele está demonstrando, esta é a confiança. Aí ele fala assim, irmãos, esta é a confiança que temos nele. Olha aí. Esta é a confiança que temos nele. Aí não generaliza só uma figura de pessoa. Esse temos é uma priorização a mais vida, mais pessoas. Aí ele fala assim, irmãos, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, ou seja, eu tenho algo na minha vida, eu gostaria de tratar com Deus esse algo. Eu gostaria que esse algo fosse realizado. Eu gostaria de conquistar essa bênção de Deus. Eu gostaria que Deus fizesse essa obra na minha vida. Mas às vezes, irmãos, o nosso Deus tem vontade. O nosso Deus, ele tem vontade de nos abençoar grandemente. Ele é o dono do ouro e da prata, igreja. Ele é o Deus que nos formou para a sua glória. Mas você sabe o que acontece, irmão, na nossa vida? Às vezes, as nossas abominações a Deus, às vezes é o nosso olhar que deveria ser mais santificado. Às vezes na nossa vida alguma coisa tem atrapalhado a nossa comunhão, o nosso aproximar com Deus. Às vezes os irmãos percebem que quando as coisas estão bem na nossa vida, nós não queremos nem dobrar o nosso joelho no chão, dar uma palavra para Deus de agradecimento pelo que Ele faz com a gente. Então, às vezes, irmãos, nós esquecemos até que Deus, Ele é o dono da bênção. E
para nos abençoar. Irmãos, quantas bênçãos nós já recebemos de Deus, irmão? Quantos milagres? Eu não vou falar de mim hoje, eu não quero falar de mim. Mas quantos milagres Deus tem feito na nossa vida? Quantas bênçãos Deus tem estendido para nós? Às vezes nós queremos desanimar, fraquejar, mas Deus quer que a gente, a Bíblia fala assim, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Se me deixares, eu também deixarei. Quantas pessoas, irmão, na face da terra, que têm sido galardoador das promessas de Deus, abençoado, e hoje estão distantes de Deus, estão em caminhos tortuosos, caminho que conduz à perdição, hoje estão na porta larga, não tem força para vir à igreja, não tem força para orar, não tem desejo mais de Deus. Quantas pessoas que já partiram desse mundo sem Deus, irmãos. Então, irmãos, a vontade de Deus ela é perfeita, ela é agradável. Davi diz que o Senhor, nosso Deus, a sua palavra, essa palavra que eu estou ministrando nessa noite, ela é o refrigério. Ela é o refrigério para nossas almas, igreja. Às vezes eu fico assim pensando, é a vontade de Deus, né, irmão? Eu vou contar uma coisa aqui, não é para minha glória, não é para a glória de Deus. Mas essa carta aqui, irmãos, é a vontade de Deus, que nós examinamos as Escrituras, não é isso? Que nós lemos as Escrituras, que nós observamos os estatutos de Deus. Mas nessa carta aqui, eu tive a oportunidade no decorrer do meu batismo, da minha conversão, passar momentos estudando essa carta, e eu tive a oportunidade de estudar todas essas cartas 350 vezes, irmãos. Olha que bênção de Deus. Deus te dá essa honra para mim, estudar essa carta 350 vezes. Olha que privilégio. É um desejo que Deus colocou no meu coração. Olha que coisa boa. E essa carta eu transmito para vocês hoje. Essa carta, Deus, Ele dá um lapidar assim na minha vida, para me trazer essa mensagem que diz assim, que João diz, essa é a confiança que temos nele. Eu e você temos confiança em Deus. Eu e você, às vezes, nós precisamos exercitar mais a nossa fé. Eu e você, às vezes, precisamos mais se prostrar diante de Deus. Quantas das vezes que nós já passamos momentos de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, orando, buscando a face de Deus. E às vezes tem hora na nossa vida que nós não queremos tirar mais esse tempo gostoso, esse tempo de adoração a Deus. E nós precisamos fazer isso, porque quanto mais nós estamos do lado de Deus, mais nós enfrentamos o desafio da vida com paz, com alegria, com satisfação, de saber que Deus é Deus, que Deus é aquele que diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Irmãos, que maravilha é servir. Eu sou gratificante, irmãos, de servir a Deus. Coisa boa é servir ao Senhor. Às vezes os irmãos podem até pensar,
A vontade de Deus é que nós pregamos o Evangelho para as pessoas. É a vontade de Deus. Aí você pode pensar, mas será que o irmão Luiz prega o Evangelho de Deus? Será que é só aqui na igreja? Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Aonde eu estou mesmo, eu já tive a oportunidade de pregar. E da pessoa não ficar com raiva de mim, você acredita? Um rapaz chamado lá Gabriel, e ele é uma pessoa católica. E eu falei para ele, olha Gabriel, vocês têm muita fé, mas a fé de vocês é morta. A Bíblia fala que tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, e tem boca, mas não fala. A gente tem que adorar só o Deus. Só Ele merece a glória. Então a gente tem passado por alguns lugares e tem ministrado uma palavra para alguém. A gente tem passado por algum lugar. Eu confesso para os irmãos que Deus tem tido comigo. Eu não queria falar de mim, mas tem que falar. Eu estou imitando aqui o presbítero Vicente, o irmão André, que fala deles, né? Mas eu, no ônibus, conversando com uma pessoa, assim, uma senhora que estava em busca de um emprego, eu dava uma palavra para ela dessa mulher derramar lágrimas sem parar, irmãos. E ela saiu convicta que ela ia ser abençoada. Então é um trabalhar de Deus. É algo que Deus coloca no nosso coração, irmãos. Agora eu estou esperando uma oportunidade, eu estou aqui pensando sempre no meio, uma oportunidade, como eu vou falar antes de eu sair desse lugar onde eu estou trabalhando. Não sei se é aposentado, não sei a forma, mas eu só sei que Deus, quando eu sair de lá, eu vou sair glorificando a Deus. Porque eu sei que quando eu sair de lá, é Deus que está me tirando daquele lugar. Mas eu ainda quero dar uma mensagem para um bandista que tem lá. Eu ainda quero dizer para ele, sabedoria, que os feiticeiros não herdam o reino dos céus. Eu quero ainda falar isso para ele. Mas a vontade de Deus, irmãos, também é que nós pregamos. A vontade de Deus não é só que nós almejamos nessa terra. Irmãos,